Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos aqui te entronizar, Pai. Dizer que Tu és Deus. E reconhecer que se não for o Senhor nas nossas vidas, jamais poderíamos ter chegado até aqui. Queremos reconhecer as riquezas da Tua benignidade que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Derrama sobre o Teu povo, sobre esse pequeno grupo chamado do Israel espiritual do Senhor, que o Senhor possa derramar a chuva temporã e que cada um possa, Pai, se colocar na condição de recebê-la. E a chuva serode ao seu tempo, porque somos pessoas diferentes, com preparos diferentes. Então, ao tempo do Senhor, derrama também essas gotas. Jesus assoprou sobre os discípulos gotas da chuva temporã, e hoje nós pedimos esses respingos da chuva serôdia, mas aproveitando ao máximo, Pai, a chuva temporã, que é a chuva do arrependimento, que nos traz o arrependimento, porque é o Senhor Deus de Israel, segundo Atos 5:31, que diz que é o Deus Todo-Poderoso que dá o arrependimento a Israel. Rogamos para que o Senhor traga até nós esse arrependimento, que hajam verdadeiras conversões nos nossos corações e um processo de santificação aí a seguir por esses 4 meses até que chegue o verão. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós sabemos que Tu és fiel para fazer a obra que o Senhor começou em nós, o Senhor é fiel para terminá-la, e eu peço que nós não impeçamos o Senhor Jesus de fazê-la, mas nos coloque em condição de enxergarmos. Nós queremos sim fazer uso, Pai, em Apocalipse 3, versículo 18, Jesus nos dá um conselho, e o Senhor diz que essa igreja é arrogante, orgulhosa, soberba, porque tem recebido muito mel, tem recebido muito conhecimento. Mas o Senhor Jesus olha para nós e diz: vocês são cegos, pobres e nus e desgraçados. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, vestes brancas e colírio nos olhos para que vejam. E nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai, aceitando o Teu conselho. E pedimos ao Senhor que transforme então, ó Pai, eu sei que muitas aflições nós temos passado, nos faz capazes de passar por cada uma delas, reconhecendo, isso é o que eu mais quero, reconhecendo as riquezas da Tua benignidade, dos Teus atos de bondade, porque isso produz, as aflições produz a revelação do caráter, o caráter que precisa ser transformado. Lava as nossas vestes e pinga o Teu colírio nos nossos olhos nessa manhã. Faça a Tua obra, aquilo que o Senhor propôs, e não impeçamos, Deus, aquilo que Ele tem determinado fazer por nós, por amor. Nós reconhecemos e nós Te adoramos, ó Deus, nós Te adoramos, Jesus, e pedimos, Pai, no nome do Seu Filho amado, Senhor e Salvador das nossas vidas, que envie os Seus ministros, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, para nos instruir nessa manhã, instruir aqueles que estão à frente do serviço, instruir aqueles que vão receber o alimento espiritual poderoso, que cura, que salva, que liberta, que restaura, que promove, que traz força, tira a angústia, a depressão, a incapacidade. Ah, Senhor, nós rogamos pela Tua presença, não porque mereçamos nada, Senhor, mas como o pastor abriu o culto falando a respeito das misericórdias que se renovaram, e nós queremos fazer uso dessas misericórdias nessa manhã. Nos ajuda, porque nós somos incapazes até nisso. Nos ajuda a tomarmos posse das misericórdias derramadas nessa manhã, e que nós saiamos daqui totalmente renovados. Em nome de Jesus, Deus, eu quero aqui fazer uma confissão que há vários sábados eu não tenho desfrutado do renovo que há nesse dia, porque Satanás estava a me roubar. E não é pedir para o Senhor: Deus, olha, promova esse renovo, tira o cansaço, me traz alegria, a força, a disposição e o ânimo para a obra. E o Senhor me disse: Laura, a arma mais poderosa foi colocada nas tuas mãos através do nome do meu filho. Repreendei aquilo que está nas tuas mãos. Então hoje eu repreendo em nome de Jesus toda a astúcia do diabo, todo o embaraço do diabo que quer roubar
aquilo que o Senhor tem nos proposto, a renovação desse dia para a semana, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro a vitória de Cristo sobre a igreja e sobre aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor pela tua presença. Louvado seja o nome do Senhor pela tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja, ó Deus das nossas almas. E é no nome de Jesus que eu oro, já te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Olha que legal esse tema. Eu acho que muitos podem olhar assim, a dieta espiritual perfeita. Ih, pastora vai falar de comida de novo. Ai, que chatice. Eu vou falar de comida. Mas eu vou falar de uma comida muito especial. Eu vou falar de uma comida muito deliciosa. É uma comida que deixa os ossos com saúde. É uma comida que refrigera a alma. Aqui eu não sei se vocês conseguem, se dá para discernir a imagem. Quem pode me dizer o que está do lado de cá? Aqui, mel. E do lado de cá? Pão. Aqui, ó. Não é pão. Mel e manteiga. Se eu vou falar de uma dieta espiritual, eu preciso buscar na Bíblia uma pessoa que fez uso dessa dieta espiritual e foi irrepreensível. Quem vocês sugerem que nós estudemos nessa manhã? Quem é João Batista, levanta a mão. Pode levantar, mesmo que errar, não tem problema. Quem acha que é Jesus? Ninguém acha Jesus? Daniel, quem acha que é Daniel? Quem acha todo mundo? Nós vamos estudar a dieta de Jesus. O homem mais perfeito que existiu, santíssimo, que tinha uma natureza divina, santo e irrepreensível. Para a gente poder, o Paulo fala assim, sejam meus imitadores assim como eu fui de... Mas o meu foco tem que estar onde? Paulo fez coisas erradas? Muitas, né? Jesus fez? De jeito nenhum. Então vamos entender qual era a dieta espiritual de Cristo. E essa dieta espiritual de Cristo, ela está baseada em 2 elementos. Jesus comia mel e manteiga. Verdade, pastora? Verdade. Abra sua Bíblia lá, em Isaías 7. Isaías 7. Hoje nós vamos abrir bastante a Bíblia e eu sou meio vagarosa, então vocês... Eu não adquiri essa habilidade ainda, me confundo, mas Jesus está aqui para nos auxiliar nessa tarefa, né? Isaías 7, estou vendo que eu não estou enxergando nada, estou sem óculos, né? Isaías 7, 14. O 14 eu quero contextualizar, para a gente chegar no versículo que é importante, tá? Portanto... O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome? De quem está falando? Jesus. Vamos ver o que Jesus comia? Versículo 15. Manteiga e mel comerá. Para que ele vai comer manteiga e mel? Para aprender a rejeitar o mal e escolher o... O que nós devemos comer, então? Manteiga e mel. Para que mesmo? Para aprender a rejeitar o mal e fazer o bem. Bom, se a gente vai falar de manteiga e de mel, nós temos que entender que Jesus não passou comendo a vida inteira manteiga e mel. Não faz nem sentido, né? Será que ele teria saúde? Então, nós temos que entender que isso é simbólico. E a palavra de Deus, ela nos traz a revelação da simbologia que há no mel e na manteiga. Então, vamos ver pela palavra de Deus, nós vamos
desenrolar primeiro o mel. Nós vamos saber tudo que diz respeito ao mel, o que era esse mel que Jesus comia e o que era essa manteiga que Jesus comia. Então, para começarmos, vamos abrir lá em Salmos 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. O que é o mel, então? A palavra. Mas aqui o salmista faz uma comparação. Ele diz, nós estamos falando que Jesus comeu manteiga e mel, e o salmista chega a dizer que a palavra de Deus é melhor do que o mel. Ela é mais doce ao meu paladar. Mas nós vamos entender no decorrer dessa ministração que tem um momento em que a palavra se torna amarga. Outro versículo, pode abrir lá em Provérbios 24. Então nós entendemos que a palavra, ela está acima em termos de doçura do mel. Provérbios 24, um pouquinho para frente aí de Salmos 24, nós vamos ler o versículo 13 e 14. Nós estamos falando sobre o que mesmo? Mel, que era a comida de quem? O que Jesus comia? Mel e manteiga. E o que é o mel? Come mel, meu filho, porque é bom. E o favo de mel, que é doce ao teu paladar, tal esse mel aí, será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se achares este mel, a palavra, haverá para ti o quê? Salvação. Galardão é salvação. E não será cortada a sua expectação. O que é expectação? Esperança. E o que a Bíblia diz que é esperança? É a fé. Esperança é a fé. Então, qual que é o conselho de Salomão aqui em Provérbios? Come mel, meu filho. Por que nós temos que comer o mel? No versículo 14 diz, esse tal aí, o mel é o quê? Conhecimento. E quem encontra esse mel e come, restaura a alma e achará galardão, e a sua esperança, a sua expectação, a sua fé não será perdida. Portanto, quem tem fé não é confundido. Tudo bem? Vocês estão caminhando? Provérbios 25, aí um pouquinho para frente, nós vamos ler o 16. Olha o que Salomão fala. Achaste mel? Será que a igreja tem achado mel? Será que Deus tem dado em abundância o mel ou em escassez? Deus tem dado, vou colocar 3 situações. Deus tem dado em abundância, Deus tem dado na medida certa, ou Deus tem faltado, tem tido escassez na igreja de mel. Qual das 3 opções? A primeira é? Então abundância, medida certa e escassez. Todo mundo fica com abundância? Então vamos ler aí. Achaste mel? Come o que te basta. Por que come o que te basta? Basta, o que basta é o quê? É o que é suficiente. Para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Quer dizer que mel em abundância gera ânsia de vômito, uma intoxicação, e você faz assim, não quero nem ver mel? Então eu vou repetir a pergunta. Deus tem dado em abundância, Deus tem dado na medida certa, ou Deus tem dado em escassez? Qual é a resposta agora? Medida
certa. Por quê? Porque se Deus derramar mais do que nós possamos suportar, o nosso corpo, a nossa mente olha para a situação e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não consigo. É muito para mim. Vou meter o pé e sair fora. Eu não consigo. Então Deus, Ele sabe a limitação do grupo que está aqui, que Ele reuniu aqui. E Ele tem tido o zelo, a cautela, a prudência, a diligência de nos dar na medida certa. De modo que nós não rejeitemos o mel por enjoo, por uma grande quantidade de ingestão. Tudo bem? Jesus comia o quê? Na medida certa? Agora eu queria que você fosse aí no versículo 27 de Provérbios 25 mesmo. Comer muito mel não é bom. Olha que interessante. Como eu posso? Mas, gente, pastor, é a palavra de Deus. Como? Nós acabamos de ver que o mel, é o conhecimento. E é o conhecimento da palavra de Deus. É o alimento que Jesus fazia uso, se fartava na medida correta. Mas aqui vem Salomão e diz que comer muito mel não é bom. E se eu lembro que mel é conhecimento, o que causa o conhecimento no coração de um homem que busca esse mel sem estar dominado por Cristo? Orgulho. Por isso que o salmista Salomão foi o homem mais... E ele estava dizendo com propriedade, porque tive muito conhecimento, porque fui muito sábio. Qual foi a história e a estrutura de Salomão? Se perdeu. De tudo ele teve muito dinheiro, muitas mulheres, muitos prazeres, muita riqueza, muito dinheiro, muita satisfação, roupas, tudo. Salomão teve em abundância. Por isso que ele diz, olha, conhecimento é muito bom. Tanto em que em Eclesiastes 12, ele termina no último versículo dizendo assim, ó, o negócio é o seguinte, vou concluir o livro de Eclesiastes dizendo para você o seguinte, se tem algo que vocês devem fazer teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque o muito estudar, o muito conhecer sem a direção de Cristo, sem um propósito acirrado, acertado, é canseira e enfado. E nós, homens, no sentido ser humano, nós temos um problema grave, chamado orgulho. Porque quando nós estamos sendo desenvolvidos pelo poder do Espírito, como é fácil achar que sou eu que faço, olha como eu sou boa, olha como eu faço as coisas corretas. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Nessa minha história de igreja, amor de Cristo, eu não me lembro de em outro tempo estar de joelhos na madrugada. Eu sempre orei muito, mas eu tinha os meus horários com o Senhor. A princípio, eles eram à noite. Eu passava muito tempo orando, sabe? Eu pus os meninos para dormir pequenininho, tipo 8, 8:30 da noite, e aí eu orava até umas 10, 10:30. E depois o Senhor falou comigo, mas todas essas coisas que você está pedindo para mim tem que ser o preparo da manhã. Eu falo, puxa, eu era preguiçosa pra caramba, dormia até tarde. Então eu passei a orar nas tardes, e entrava no quarto e eu falava, crianças, agora eu vou orar, não me interrompam. E ficava lá um tempão orando com o Senhor. Depois de algum tempo, o Senhor falou, ainda não está bom. Passei a oração para a parte da manhã, comecei a levantar cedo, mas ainda não estava muito boa, da forma como Deus queria. E às vezes eu sempre escutava e via versos da Bíblia, tem que orar de madrugada, o sol não pega aqueles que amam ao Senhor na cama, se coloca de joelho. E assim, isso era muito distante da minha vida espiritual. Eu não conseguia associar o joelho, a madrugada e a oração. Eu estava sempre despencando num. Ou era no horário, ou era no joelho. Alguma coisa não estava em harmonia. Esse tempo que nós estamos vivendo é o único tempo em que eu consegui associar essas coisas. Levantar de madrugada, me pôr de joelho e orar. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que o diabo entrou nisso? Sabe como? Eu comecei a me orgulhar de mim mesmo. Eu assim, nossa, como eu sou boa. Estou acordando. Irmãos, é uma coisa terrível. O homem é uma coisa terrível.
E eu disse: Senhor, me ajuda, como posso estar eu nas madrugadas orando? É o Senhor que me acorda, é o Senhor que me coloca de joelho, é o Senhor que me dá condições na esfera espiritual, que vem com seus anjos ao meu redor, que prepara, que me auxilia, que me coloca na tua presença, que me dá a direção. Como eu posso achar que eu estou fazendo alguma coisa, mas até nisso eu sou miserável? E quando a gente começa a conhecer ao Senhor e mais, a gente vai vencendo barreiras. Nossa, como eu sou bom! E eu falo: Jesus, eu nunca entendi tanto na minha vida como eu preciso do Senhor. A cada dia novos pecados são revelados à minha pessoa. E eu falo: Jesus, eu entendo tudo isso, o Senhor não quer me afogar. O conhecimento que eu estou tendo de mim mesmo é para me levar mais perto do Senhor. Ele não é um conhecimento em abundância, a ponto de eu me olhar tão miserável e dizer: não tem jeito para mim. Mas Ele na medida certa, no tempo certo. E nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias dessa terra. Nós estamos vivendo, a Igreja Amor de Cristo vive um tempo de fechamento da porta da graça. E nós vamos ver no finalzinho do culto, um texto que Deus me deu e bateu exatamente com tudo que Ele está me dizendo. Nós temos 4 meses para o fechamento da porta da graça. Você sabe que o fechamento da porta da graça, acho que é Jeremias, várias vezes leram esse versículo aqui, o João leu pela primeira vez, depois o Marcelo Pereira trouxe, diz: é chegado o verão e nós não estamos salvos. É Jeremias 8, eu não me lembro o versículo. 20. Sabe quando chega o verão em dezembro? E Deus fala assim: está chegando o verão! E nós não estamos salvos. Mas Deus, Ele é tremendo, Ele é tão maravilhoso, Ele insiste conosco. E quando Ele vai falando a respeito de mim mesmo, eu vou entendendo o grande amor dEle por mim, o desespero, a vontade que Ele tem de me ter. Isso não é abundância, isso é a medida exata daquilo que eu posso suportar. Isso é o mel, porque a palavra é o meu espelho. E aí eu posso olhar pela palavra e fazer uma comparação, olhar para mim e dizer: nossa, eu estou muito distante do ideal. Nós temos aí uma expectativa de fechamento da porta da graça, meus irmãos, quem te garante que ao sair daqui você vai continuar vivo? Quem garante? E Jesus, nessa manhã, Ele nos convida, através da vida dEle, a fazermos uso desse mel, porque Ele é dado na medida certa. E toda exaltação do eu, elevação do ego, Ele vai te dizer que está sendo elevado, e você diz para Ele: te dou carta branca para executar o que for necessário, de modo que diminua eu para que tu cresças, Senhor, em mim. Então esse versículo 27 diz: comer muito mel não é bom, porque se a gente souber muito, se nós estivermos muito acima da média, como nós somos orgulhosos, esquecemos que se chegamos até aqui foi pela graça e misericórdia de Cristo. Primeiro, Ele teve que morrer lá na cruz. E isso é outro problema grave que as igrejas enfrentam, não só a nossa, todas. Porque o hábito de se falar da morte de Cristo, o hábito de se fazer uma santa ceia corriqueira todos os meses, torna o sacrifício banal, comum. E comum é o quê? Profano. Tudo que é comum vira profano. Perde a magnitude da ação. E Jesus precisa resgatar esse preço pago lá na cruz. Nas nossas mentes, dentro do mais profundo do meu eu, precisa ser resgatado. Quando eu falar da morte de Cristo na cruz, em oração, você precisa chorar de soluçar por aquilo que Ele fez.
é ter valor precioso. Por isso que Deus está nos chamando e nos preparando, nos convocando para um preparo para a Santa Ceia. Não pode ser de qualquer jeito. Porque a palavra de Deus fala que se eu não examinar a mim mesmo, examine o homem a si mesmo, de modo que ele não participe de um modo comum, profano. Ah, tem Santa Ceia. Vamos lá. Aí, nas igrejas comuns é assim, toca uma música que mexe com os teus sentimentos, e aí você faz uma oração de 2 minutos, Deus, eu me arrependo disso, me arrependo daquilo, mas espera aí, segundo Atos 5,31, é Deus que dá o arrependimento, e eu estou no processo de arrependimento de algumas áreas da minha vida, isso leva tempo, porque isso é processo de santificação. Como que uma oração de 2 minutos te prepara para a Santa Ceia? Não prepara. E nós precisamos buscar isso do Senhor, esse preparo. Irmãos, Mateus 25 fala das 2 noivas, as nécias e as prudentes. As nécias não faziam uso do mel nem da manteiga. Às vezes até usavam um pouco do mel, porque ele era conveniente. Mas a manteiga elas não usavam. E ao decorrer da ministração vocês vão entender por que elas não usavam a manteiga. E entre nós tem noivas nécias e tem noivas prudentes. E nós estamos no último período de preparação, porque depois a palavra diz que vem o clamor da meia-noite. Aí diz assim, aí vem o noivo. E elas despertam. E quando elas despertam para se arrumarem? Dá tempo? As que tomam consciência naquele momento e querem correr atrás de uma transformação do caráter, porque o azeite naquele momento é o caráter que é produzido pelo Espírito Santo, mas não há azeite, porque é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há tempo, há um processo, e elas perdem. O noivo entra na recâmara e elas perdem. Esse é o último tempo de preparo. O último chamado antes da meia-noite. E o que nós estamos fazendo? Aquilo que Deus tem nos revelado. Qual a postura que nós temos tomado? Comer muito mel não é bom por causa do orgulho. Mas a porção certa que o Senhor dá, ela é suficiente. Assim, a investigação da própria glória não é glória. Em outras palavras, diz assim, assim como os homens buscam sua própria glória e não é glória. Muitos procuram mel, o conhecimento, para a glória. Para que você quer fazer uso do mel? Para usá-lo de que forma? Quais são os propósitos, os intentos do coração? Provérbios 18, aí um pouquinho para trás, diz o seguinte, Provérbios 1 e 2. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós estamos falando do que mesmo? Conhecimento, sabedoria, mel. Mas nós estamos falando que Deus dá o mel na medida certa. Mas quando eu quero ir além disso, pode causar um enjoo, vomitar, de não suportar o uso do mel. Por que que isso acontece? Porque você busca o seu próprio desejo. E quando eu busco usar o mel para a satisfação do meu desejo, eu me separo de Cristo. Eu me separo do corpo. Muitas vezes eu chego a sair da igreja. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, contra Cristo, contra aquilo, tudo quanto aquilo que Cristo propõe à igreja, como mel puro. Mas muitos querem fazer o quê? Fazer uso de mel impuro. Hoje é muito simples da gente entender isso, né? A coisa mais difícil do mundo é encontrar mel puro.
Quando você vê um mel e você prova dele, você vê que ele está meio aguado, você sabe que ele é misturado, ele não é puro. E é engraçado que quando a gente começa a fazer uso do mel impuro, quando vem a prova pelo paladar do mel puro, embrulha o seu estômago por causa da doçura. E sabe o que Deus quer falar com a igreja? De que forma que Ele quer aplicar isso? Que muitos, estou falando isso o tempo inteiro, Deus tem dado conhecimento, entendimento na medida certa, certo? Só que muitos dizem não. Não é assim. Não devo fazer assim. Não concordo com isso. E aí vai buscar mel impuro. Aonde? Em outras pregações. De igrejas contaminadas. Vão ingerindo mel impuro e quando chega a apresentação do puro, dá vontade de vomitar. E aí fica uma análise de cada um. Aonde é que você tem comprado o seu mel? É aquele que Jesus tem te oferecido, o puro na medida certa? Ou é aquele mel contaminado? Que você pode ingerir, que não vai dar nada. Só que quando você tem contato com o puro, você quer repelir, você quer sair correndo, porque é doce demais. A palavra de Deus é doce demais. Mas para quem que é doce? Para quem a palavra de Deus é doce? Para os puros de coração. Quem são os puros e os sinceros de coração? São aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Mas aquele que quer ouvir no oba-oba, que Deus é amor, olha irmão, não tem problema não. Uma doutrina muito presente nesses últimos tempos, que eu creio que é o topo das contaminações, Jesus não exige que sejamos irrepreensíveis. Ao homem é impossível vencer o pecado. Mentira! Mel contaminado. Misturado. O sangue de Jesus é suficiente para te levar aonde você precisa chegar. Na perfeição que Deus determinou quando pensou em você pela primeira vez. O sangue de Jesus é suficiente para te deixar apto a trabalhar no reino dos céus. A chegar à estatura perfeita, ao varão completo que é Cristo. Mas nós desprezamos o sangue e dizemos assim, olha, não precisa de fazer nada não. Jesus já fez tudo na cruz. Basta aceitar Jesus. Irmão, anota o dia que você aceitou Jesus e pode seguir a sua vida. Pode seguir nas concupiscências do mundo. Pode seguir nas suas vaidades, nas vontades. No afeto natural se perdeu, não tem problema não. Hoje todo mundo é bissexual, é normal. Porque você aceitou Jesus, então você está salvo. Os 10 mandamentos foram cravados na cruz. Não precisa guardar sábado, não. Não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo por você. Não há, aí Romanos 12, você apaga da sua Bíblia. Oferecei o vosso corpo, a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, porque qual foi o sacrifício de morte? O de Cristo, mas existe uma harmonia entre o sacrifício de morte com o sacrifício de vida. Nós não poderíamos oferecer um sacrifício de morte para a salvação dos homens. Só Cristo, que tinha natureza divina. Santo, santo, santo. Agora nós é chamado a oferecermos um sacrifício de vida. Abnegação, compaixão. E para nós, irmãos, há um fechamento eminente. E como nós temos encarado isso? Vivendo aí como Provérbios 18, buscando o seu próprio desejo, se separando, rompendo, se desligando da videira verdadeira que é Cristo, indo contra a verdadeira sabedoria que é Jesus.
Versículo 2. Não toma prazer o tolo no entendimento. O que é entendimento mesmo? Entendimento, conhecimento é o quê? Palavra. O tolo odeia o mel puro. Ele tem aversão. Mas o simples, o humilde, o pobre de espírito, aquele que olha para suas vestes e consegue vê-las rasgadas e sujas, tem prazer porque ele sabe que aquilo é o único caminho. Quem é você? Você é aquele que ama o mel puro? Ou você é aquele que ama o mel contaminado? Agora abre a tua Bíblia, nós já estamos em Provérbios. Vai um pouquinho para trás, Provérbios 16, 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Será que o salmista estava falando assim, tá vendo, pastora? A senhora tem que ser mais suave nas suas palavras, porque favo de mel são as palavras suaves. Será que era isso que Salomão estava querendo dar a entender? O que é a palavra suave? É a palavra moralmente correta. Palavra suave, palavra doce, é a moralmente correta. As palavras do Senhor são muito duras. Desde Gênesis a Apocalipse as palavras são duras, porém elas são favo de mel. Mas para quem? Isso é segundo a ótica de quem ama a Deus. Se eu amo a Deus, a palavra que vem, ela é doce, é favo de mel. Davi diz no Salmo que nós lemos que é muito mais doce do que o mel. E aí se eu parar para pensar e me lembrar da unção de Davi, quantos anos ele levou de preparo para ser rei de Israel, quantas perseguições ele teve que se livrar de Saul, de seu arqui-inimigo, teve a oportunidade de matá-lo, não fez, porque era ungido do Senhor. Foi difícil a vida de Davi, será? Como é que foi a família de Davi? Deus deu uma sentença e não mudou a sentença, por causa do adultério e a morte. Foi fácil a vida dele? Mas ele disse, Senhor, as suas palavras são mais doces do que o mel. Aí nós estamos passando por momentos difíceis, irmãos, muito difíceis. Essa dor que eu estou sentindo aqui, eu descobri ontem o que ela é. Eu tenho sentido muitas dores em todo o meu corpo, são dores que vão passeando, desde a cabeça e vai mexendo. E esse ano eu falei assim para o Senhor, Deus, ensina-me a contar os meus dias, de modo que eu alcance entendimento, sabedoria. Sabe por quê? O meu corpo é o templo do Espírito. E quando eu vejo, Senhor, eu já absorvi tudo como uma esponja. Toda preocupação com relação à minha casa, com relação aos meus filhos, com relação à igreja. Tudo. Eu não consigo separar, e quando eu vejo, eu me enfiando nas drogas, medicação, tá? E eu sou o templo do teu Espírito, e o Senhor disse que aquele que destruiu o templo, o Senhor o destruiria. Então eu preciso ser ensinada nisso. Deus levanta o João como um profeta, e você pensa que, agora todos os meus problemas estão resolvidos. Irmãos, eu não estou sabendo lidar com isso. Eu me preocupo muito, sabe por quê? Eu não sei se eu cheguei a confessar isso para vocês, mas eu orei pedindo para Deus que os meus filhos nunca fossem chamados por Deus para esse ofício. Porque como eu vivia, eu sabia das dores. E como uma mãe que quer abraçar os seus filhos, eu quis tirá-los de Deus, como se fosse uma boa intenção. E depois eu me peguei pensando assim, meu Deus, eu estou protegendo os meus filhos do Senhor, estou ficando louca. Não estou sabendo lidar com isso. Deus, Ele é jovem demais. E aí comecei a ter dores fortíssimas na lombar. Aí fui fazer, na tentativa de não tomar remédio, fui fazer shiatsu.
Aí ontem eu no salão, não consegui nem fazer o pé de tanta dor, não conseguia levantar. O irmão do salão falou assim, olha, tem uma moça muito boa, como é que é? Osteopata. Eu falei, liga para ela, por favor, vê se ela consegue ter um horário para mim. E ela não tinha. E eu fiz uma oração em voz alta no salão e disse, Deus, se o Senhor quiser usar essa moça na minha vida, eu estou à disposição. Mas se não for para me abençoar, que não haja. Irmãos, passou 15 minutos. Ela me respondeu, olha, consegui um horário para você. Você pode vir às 1h15? Eu falei, posso. E eu fui. E ela, onde é a sua dor? Eu expliquei para ela. Falei, olha, na lombar, ela está radiando para o útero. Parece a sensação que eu tenho que está torcendo o útero. E ela sentadinha começou a me fazer perguntas. Eu achei que ela estava puxando assunto, tipo, você é casada? Você tem filhos? Como estão seus filhos? Eu achando que ela estava puxando o assunto comigo, né? Eu disse, tenho 2 filhos, está tudo bem. E ela falou, olha, essa dor não é da coluna, essa dor é do útero. E meu professor sempre dizia que a mulher foi feita para gerar. Então, o seu corpo está dando ânsias de gerar um filho. Eu falei, misericórdia. Falei, Senhor, nós estamos no final, não quero, não. E ela olhou para mim, porque a minha atitude foi bem repulsiva, porque eu tenho consciência do tempo. Aí ela foi me contar uma história de uma menina que queria ser mãe, e aí teve que fazer inseminação, teve gêmeos, os 2 gêmeos nasceram com 2 síndromes gravíssimas. Aí ela disse assim para mim, você é muito abençoada. E eu disse, não, doutor, eu creio nisso, só que eu acho que já não é mais tempo para mim. Eu amo os meus filhos, tal, e eu fui conversando com ela, falou, olha, porque essa dor que você ela procede de 2 fontes. Primeiro, ou o corpo gerando, né, manifestando o desejo de ser mãe novamente, ou preocupação com os filhos. Aí eu estou preocupada com os meus filhos. Aí ela disse assim para mim, mas eu te perguntei se os seus filhos estavam bem, e eu disse, não, doutora, mas eu achei que a pergunta fosse informal, assim, no sentido de, tá tudo bem? Tá tudo bem. Com uma pessoa que você não conhece, você não vai falar, puxar e começar a contar a sua vida. Tudo no geral, tudo bem. E eu disse, comecei a desabafar e dar o meu testemunho para ela, falar que eu era pastora da Igreja Amor de Cristo, que nós éramos guardadores do sábado, e que eu tinha um filho que foi chamado para profeta, e eu tenho estado muito, muito ansiosa e temerosa pela vida dele. E ela começou a falar comigo como se ela fosse a pastora. E essa moça tinha tanto amor de Jesus no coração. Tanto amor de Jesus no coração. E ela dizia, porque Jesus é o máximo, você tem que confiar nele. Eu dizendo assim, eu digo isso todo dia para muitas pessoas. Porque às vezes quando a gente ajoelha e ora achando que está entregando tudo no altar, você nem se deu conta que você levantou com a mesma carga que você quis despejar e trocar, mas não se deu conta que levantou com a mesma aflição. Aí ela disse, essa dor, porque o útero é onde se manifesta a dor pelos filhos. Tudo que você sente, toda a angústia, o desejo se manifesta aqui. E aí ela foi liberada, irmão, sem creme nem nada, a coisa mais linda do mundo. Ela foi pegando a mão e foi destravando o meu útero, porque se isso não tivesse acontecido ontem, eu não estava aqui, eu estou com dor, mas de 100% da minha dor de ontem, hoje eu estou com 40%. E ela foi liberando, e falou, você está tensionando o teu útero por causa disso, e começou a falar de Jesus, e eu assim... E eu perguntei para ela, porque aí ela tinha falado na nossa conversa sobre a quaresma, eu entendi que ela era católica, e eu falei, onde você congrega? Não, eu sou da igreja católica. Eu falei, sim, mas onde você vai e tal? E Deus foi me mostrando como Jesus estava presente na vida dela, o quanto ela amava Jesus. E ela começou a falar do deserto da tentação, e ela, você já assistiu o Desafiando os Gigantes? E eu pensando, meu Deus do céu, era eu que tinha que estar falando essas coisas para ela? Assiste, e os velhinhos que vêm aqui, eu sempre gosto de deixar esse filme, porque eu dou para eles assistirem. Começou a me falar dos filmes que são inspiração de Deus, que nos edificam, e começou a falar do amor de Jesus, não, ele era tremendo. Aí teve uma hora que eu virei de costas, e ela falava com tanta empolgação, eu não estava vendo ela, porque eu estava com a cara enfiada. E a sensação que eu tinha é que ela estava pulando, e Deus falou assim,
É isso que você quer? Vivifica, Senhor, a tua obra no meio dos anos vivifica. Está vendo, filha? Está vendo um remanescente? Está vendo um converso da hora um décimo? Está vendo alegria no coração? Está vendo a disposição? Está vendo as palavras que ela te disse? Está vendo o amor por mim? Não falou de Maria, viu? Não. Falou de Deus. E falou de Jesus. E do amor que ela tem por Jesus. E me deu um monte de conselhos. E eu pergunto para a igreja que tem um conhecimento. Essa moça não tem nada de conhecimento. Ela tem uma sensibilidade espiritual. E aquilo que ela conhece, ela adora. Na luz que ela tem, ela adora Jesus, ela adora Jesus. E nós? Sinceramente, irmãos, e nós? Provérbios 16, 24 diz o seguinte: favo de mel são as palavras suaves, é a verdade, da forma como ela precisa vir, cheia de amor, com exortação, com demonstração de pecado. Isso é favo de mel, doce para a alma. O que refrigera a alma? O pastor leu esse versículo agora mesmo. A lei do Senhor. Na lei do Senhor está o sábado. Refrigera a alma. Amém? O sábado exige da gente muito, muito. Nós temos irmãos passando por dificuldade porque aceitaram o desafio de serem fiéis à luz que eles receberam. Mas você consegue dizer, é favo de mel. Não trocaria milhares de riquezas, porque esse favo eu não abro mão. Esse entendimento, esse conhecimento me leva à salvação. 16, 24, eu já li? Amém. Saúde para os ossos é o favo de mel. O que significa isso? Saúde para os ossos. Você sabe o que significa o osso? Ele é tão duro, ele é tão duro, ele é tão duro, que você pode estar milhares de anos mortos e ele continua lá. Não é assim? A Simone não pregou? Não disse que a igreja era um vale de ossos secos? E Ezequiel disse, era sequíssimo. Deus novamente está dizendo assim, olha, pega do favo, faz uso dele, se apossa, come, porque o que eu dou não vai gerar indigestão nem ânsia de vômito, porque é perfeito, é puro e é na medida certa. E isso vai trazer vida para os seus ossos. Saúde. 1 Samuel 14. Preguiça de ler Bíblia. Preguiça de fazer discipulado. Favo de mel dado aos seus filhos. E eles fazem assim, eca. Como, pastor, eu faço eca? Estou aqui no culto. Não perco um. Você sabe tudo o que foi dito até hoje? A respeito das profecias? Deus coloca à disposição um grande balde de favo de mel através da vida da Simone, que coloca à disposição aí para vocês estudarem. Irmãos, uma senhora de 76 anos chamada Eunice de Mello entendeu que ela precisava de favo de mel, voltou a fazer discipulado. Geraldo e Rogéria fazem discipulado pelo Skype aos domingos com a Simone. Meu pai está fazendo discipulado, entendeu a necessidade. E o resto? Todo mundo é muito cheio de si, todo mundo sabe tudo, né? Não precisa, né? Aqui nós vamos ver uma qualidade tremenda do favo de mel, ou do mel. 1 Samuel 14.
Aqui é uma história tremenda, não vou só contextualizar. O povo de Israel tinha saído de uma grande guerra, eles estavam exaustos, tinham vencido a guerra. Aí vem o abençoado do Saul. Nesse momento aqui ele ainda não era rei, tá? E ele dá uma ordem. Ele diz assim: vai ficar todo mundo de jejum. Eu proclamo, convoco um jejum depois da guerra. E ele diz assim: ninguém vai comer nada. Só que acontece que o seu filho Jonatas, nesse momento que ele apregou esse jejum, ele declara em alta voz, ele não estava presente, então ele não tomou conhecimento disso. E quando eles voltam da guerra, encontram um campo cheio de mel. Sabe o que o Jonatas faz? Como instrumento do Espírito, ele pega a ponta da lança, mete no mel e se delicia. Sabe o que acontece? Os olhos deles se abrem. E há uma grande riqueza de entendimento a partir desse jovem. E aí, o que acontece? Quando o pai fica sabendo que ele fez isso, manda matar Jonatas. Mas o povo vem e intercede, porque ele era um grande guerreiro. E ele fez aquilo não como afronta ao rei de Israel, mas ele fez por ignorância, ele não sabia. E Deus usou para dizer: olha, agora é hora de comer o mel. Em seguida vai haver outra batalha. E se vocês não se fortalecerem com o mel, vocês vão perder. E à nossa frente está uma grande batalha. O Carlinhos, na quarta-feira, ele disse: eu acho que quando a gente está em harmonia com o Senhor, a gente consegue entender o recado, mesmo que imperfeito, em condições impróprias. Mas ele disse: há uma guerra prolongada. Ela começou e vai terminar só na volta de Cristo. Esse é o tempo de preparo. Precisa comer o quê? Mel! Coma a palavra. Desfrute dos banquetes que Deus tem dado. As oportunidades de discipulado. Os cultos. Olha o que acontece aí. Então, eu não vou fazer vocês lerem tudo para a gente ganhar um pouquinho de tempo, mas no versículo 29 conta isso, do Jonatas. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra, causado perturbação, porque ele tinha apregoado um jejum. Ele tinha conjurado o povo a fazer um jejum, conclamado para o fim de jejuar. E ele diz assim: o meu pai tem perturbado a terra. Ora, vede como se aclararam, abriram-se os olhos, por ter provado um pouco deste mel. A palavra de Deus, quando ela é provada legitimamente com desejo no coração, o que ela faz? Ela traz entendimento. A abertura dos olhos significa compreensão das situações pelas quais nós passamos e o que elas precisam produzir em nós. Um peso de glória muito excelente. Para quê? Para a entrada, para sermos aptos a entrarmos no reino dos céus. Se abre os olhos, será que esse é o mel? Será que esse é o colírio que Jesus fala para que nós pingássemos? Se o mel abre a minha visão, me traz clareza, então é isso que Jesus está falando para mim, lá em Apocalipse 3,18? Sim ou não? Ele não fala: aconselho-te que compre o quê? Colírio. Para que vejas. Como eu posso ver? Conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. Agora nós vamos passar ao estudo da manteiga. Entenderam sobre o mel? Sim. Sabe por que Jesus foi vitorioso? Porque ele se fartava. Todas as vezes esse homem saía, ele estava atarefado, afadigado, cansado, e ele se retirava para fazer o quê? Uso do mel. E o mel era a palavra do Pai para ele. Ele se reorganizava. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: Jesus usava manteiga. Aliás, o versículo de Isaías 7
15 diz que ele fazia uso do quê? Mel ou manteiga primeiro? Alguém lembra? Quem acha que é mel? É manteiga. Isso faz diferença, viu? Por isso que eu deixei para estudar depois. Mas espera aí, nós estamos falando de palavra, tem algo mais importante do que a própria palavra? Claro que não. Mas a forma como você usa a palavra tem, que é a manteiga. Vamos entender. Que é manteiga? Pessoas que trabalham aí na cozinha, que fazem manteiga, do que é feita a manteiga? Do leite. Abra a tua Bíblia em Provérbios 30, 38. Provérbios. Opa, 30, 33. O que eu falei? Ei, pessoa doida. 30, 33. Não, em nome de... Não, mas eu sou doida por Jesus. Porque o espremer do leite produz a manteiga. Oh, gente, presta atenção na palavra de Deus, como ela é absoluta, completa. Está dizendo assim, do que se faz a manteiga? Do leite. Ok. Manteiga, ela é sólida ou líquida? Obrigado, mãe, por essa pérola. Manteiga é sólida. Jesus fazia uso de leite ou de manteiga? Comida sólida. Abre a tua Bíblia em Hebreus 5, 14. Hebreus 5, versículo 14. Mas o alimento sólido, manteiga é sólida então? É para os... Jesus era perfeito? Por isso que ele fazia uso da manteiga? Sim ou não? Sim. Amém. Os quais, em razão do costume, eu posso definir como hábito. Tinha um hábito de estudar a palavra, o costume foi tornando o alimento, que era um leitinho ralo, em um alimento sólido, manteiga. E fez o quê? Teve os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o... que Isaías 7,15 disse? Que Jesus comia manteiga e mel para que ele soubesse discernir o que era bom e o que era... Como é que eu discerno o bom e o mal? Só pelo sólido. Comida sólida. Aí eu pergunto, quantos aqui, pela palavra de Cristo, não pela minha, podem dizer, nossa, não, eu me alimento de comida sólida, eu dou duro, eu me esforço, eu tenho bom ânimo, vem as aflições e eu tiro proveito delas para crescimento espiritual, eu avalio o meu caráter, e eu digo, é isso aí, Jesus! O teto está caindo na minha cabeça, mas foi porque eu mesmo provoquei isso, e é justo que eu passe por isso, e aprenda. Marca mesmo a minha coxa, Jesus. Eu sou avarento, sou arrogante, sou prepotente. Tenho uma consciência impura. Meus olhos são impuros, que é a candeia do meu corpo, portanto todo o meu corpo está em trevas. E o que o Senhor fala é verdade, porque o Senhor não é homem para mentir. A palavra, o alimento sólido, a manteiga, fez com que Jesus se tornasse absolutamente perfeito. E tivesse os sentidos exercitados. E aí eu vejo uma igreja que não tem os sentidos. O que é o sentido? A visão é um sentido?
A audição é um sentido? O olfato é um sentido? O paladar é um sentido? A audição é um sentido? Não está exercitado. Por que será? Quem pode me responder? Por que os sentidos não estão exercitados? Por que o diabo tem vitória sobre o corpo de Cristo? Porque quando o diabo cochicha com seus dardos inflamados, não tem um escudo da fé gigante. Porque o que traz o escudo gigante da fé é fazer uso da manteiga, o alimento sólido. Jesus, assim como em Laodiceia, disse que aquele povo era pobre, cego e nu. E ele disse para nós hoje aqui que nós somos esse povo, porque nós recebemos, mas não fazemos uso. E ele fala, agora vocês vão ter que fazer uso. E é o último tempo, é o último período. Jesus tem uma acusação contra a igreja. A acusação você está em Hebreus, não é? 5. Você vai ler de trás para frente. Nós vamos ler primeiro o 13 e depois o 12. Hebreus 5, nós vamos ler o 13. Essa é a acusação do Senhor para nós. A advertência. Nós vamos ler o 13 primeiro. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, leite não é manteiga. Leite é um alimento líquido, que é para beber. É para quem está começando. E ele diz assim, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra. Não tem os sentidos experimentados. Porque é menino, imprudente, inconstante. Uma das coisas que Deus tem falado comigo, filha, acrescenta aí, porque desde que Deus me chamou para esse ministério, a minha oração é assim, me dê sabedoria e discernimento, sabedoria e discernimento, sabedoria. Eu não me cansei de pedir isso, irmãos. Porque assim como Salomão teve medo, porque eu sabia que eu ia aconselhar, e eu sabia que um conselho errado, Deus cobraria de mim, e eu sabia que eu dependia dele, então eu tinha que pedir. Mas hoje, 7 anos e pouquinho, o Senhor falou, acrescenta aí a prudência. Você é imprudente? Muitas das guerras que passamos é pela imprudência. E agora eu rogo isso, Senhor, me dá prudência, me dá prudência, me dá prudência, me dá prudência. E os imprudentes tomam leite. Mas Jesus não está oferecendo leite, Ele está oferecendo a manteiga. O mel é a palavra como um todo. Toda a palavra é mel. Favo de mel. Mais delicioso do que o mel. Mas a manteiga é o que há de mais poderoso, que somente os experimentados, os que têm harmonia, os que oram, os que jejuam, buscam diligentemente, estudam e se aperfeiçoam. Esses comem da manteiga. Esses são a semelhança de Cristo. São o Apocalipse 14, que fala de um grupo chamado 144 mil, e a respeito desse grupo se diz que eles são irrepreensíveis. Aí fala assim, porque não achou engano na sua boca. Sabe, os 144 mil, quando vem querer dar uma colherada de mel impuro, ele diz assim, eca, boca, não entra, e nem sai, porque se não entra coisa impura, não sai coisa impura. Os 144 mil adoram a palavra, que é Cristo. Por mais que a palavra se torne amarga no ventre. E nós vamos entender o que é isso. Você ama a palavra? Quando ela vem, você a come e ela se acha deliciosa no seu paladar. Versículo 12.
Porque devendo já a igreja ser mestres, todos, Jesus disse, já deviam ser mestres. Mas o que ele continua dizendo? Mestres pelo quanto tempo? Quanto tempo você está sentadinho aqui ouvindo dia após dia? Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, as primeiras coisas das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não do sólido alimento. Olha que coisa terrível isso. E vós haveis feito. Jesus está afirmando que nós desprezamos o mel oferecido na forma de manteiga. Vocês estão nessas circunstâncias porque vocês fizeram assim. Isso aqui foi tão intenso na minha vida, irmãos. É tão profundo isso que eu falei, meu Deus! E vós haveis feito tais, só faltou coisas abomináveis, que são meninos. E necessitais de leite. Às portas de um fechamento da porta da graça. E se dão aos deleites de faltar de cultos por motivos torpes. Desprezando o mel. Pastor, eu estou tão desejosa. Eu entendi. Eu não quero mais desprezar a manteiga. Eu não quero mais desprezar nada que o Senhor fale, através de quem Ele fale. Como eu faço? Isaías 28:10 vai te responder como você faz. Tem que ser diligente. Tem que se esforçar muito. Tem que ter muito bom ânimo. As aflições que vierem não podem te desanimar. Você tem que perseverar. Jesus era arrancado sangue e ele perseverava porque ele sabia que dependia dele a nossa vida. Isaías 28, abre lá, Isaías 28:10 vai falar como é que é essa perseverança, estudo. Pastor, é muito difícil, exige diligência, estudo, discipulado, busca, negação do eu. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento e mais mandamento. Regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco exige o quê? Estudo. Eu já escutei várias pessoas, nossa, pastora, eu não sei como você consegue, abre a Bíblia aqui, junta com aquilo, como que isso tem conexão com isso? Como que tem conexão com aquilo? A primeira conexão que você não pode perder. Essa palavra é uma palavra muito moderna, eu vou usar a palavra da vida. Palavra da Bíblia. A primeira ligação que você não pode perder, é a ligação com Cristo. A igreja está desligada. Se você desligar de Cristo, da videira verdadeira, não tem como haver diligência. Aflição, irmãos. Quem está no mundo, quem não está em Cristo, passa por elas. Se você mudar de barco, não se engane achando que você não vai ter aflição. Elas só vão mudar de conotação, mas elas vão estar ali. A primeira conexão, a única coisa que definitivamente não se pode haver é o desligamento de Cristo. E estando ligado com Cristo, Ele te ajuda a fazer isso. Sabe que hora que eu recebi essa palavra? Que eu sentei para estudar, minha mãe chegou em casa, era que horas, mãe? Umas 5:30? 5. Eu falo, Deus, mas você quer que eu fale sobre isso? Eu não sei. Como assim? Vocês estão achando que eu estudei isso faz anos, que eu estou... Não, mas a primeira conexão que é com Cristo não está desligada.
O que é que o Senhor quer que eu pregue? Eu quero que o Senhor pregue, que você pregue sobre a dieta espiritual e fala de mim. Mas como? Que jeito? Igual a palavra de Noé e as 3 mensagens angélicas. Foi igualzinho. Então fala para mim o que é, como eu devo seguir, como eu devo falar, de que forma eu devo aplicar. Me leva pela Bíblia. Um pouco aqui, um pouco ali. Mas é estudo, é perseverança, é diligência, é adoração, é vontade, é ânimo. Eu falei, Deus, se o Senhor, como é que eu vou sentar para estudar com essa dor? Se o Senhor quer, então use essa moça na minha vida. Uma oração muito simples. Aí até a pessoa que estava me indicando disse assim, não, olha, liga lá, fala que você é pastora, que você vai pregar amanhã. E eu digo, não vou usar as coisas do Senhor a meu benefício, não sei se é assim que Ele quer agir. Você tem vergonha? Não. Eu tenho temor. Eu oro. Se for a vontade dEle, Ele faz. Eu fui afrontada, irmãos, até falar que eu tinha vergonha de falar que eu era pastora. É diligência. Ezequiel. Comecinho, tá? Ezequiel 2. Ezequiel 2. Ezequiel 2, 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu estou te dando. Come o mel. Mas na forma de manteiga. Alimento sólido, que dá força. Irmãos, eu vou falar uma coisa, não se engane não. Porque aquilo que nós semearmos, o que eu planto, é o que eu colho. Então, se eu passei esses anos todos semeando desprezo, durmo no culto, e tô nem aí. Irmão, você sabe que Deus avalia até a roupa que você vem no culto? Ele avalia. Ele olha dentro do seu coração e Ele vê o interesse de você se arrumar e de oferecer o melhor. Tem pessoas aqui que vêm com a mesma roupa no culto todos os sábados. E aí eu vou dizer assim, mas às vezes é pessoa humilde, abastada, muito abastada. Mas Deus olha e vê o desprezo. Mas se é para ir para a festa, é o melhor. Compra roupa nova, se maqueia, põe do melhor. Mas para vir na casa do Senhor, vem de chinelo, arrastando, mesmo vestido, tá nem aí não. Aí quer receber do Senhor o melhor. Sabe qual a resposta para você nesse dia? Você vai colher hoje aquilo que você plantou. Agora, se daqui para frente, escuta bem isso, se daqui para frente mudar a atitude, e Deus olhar o teu coração e ver que as intenções mudaram, porque Deus não trabalha com segunda intenção. Então eu vou fazer isso. Não vou dormir mais no culto. Agora eu vou ficar... Segunda intenção, não vai acontecer. Não vai acontecer. Deus não trabalha dessa forma. Então, portas serão fechadas. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, porque isso é salvação. Isso é favo de mel. Isso é delícia, isso é manteiga para a tua vida. Come. Ezequiel está dizendo aí, para nós não sermos rebeldes, abrir a boca e comer o que Deus está nos dando. Versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Eu não vou entrar nisso, isso é uma palavra profética, isso tem a ver com o livro de Daniel, que é o livro selado, e o Apocalipse é o livro revelado. Mas eu não vou entrar nisso, mas eu queria que vocês entendessem que se há uma disposição de comer o favo, o mel, na forma de manteiga, Deus vai te dar o livro, Simone. Entendeu o teu sonho?
vai te dar o livro. O livro que vai te fazer mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Capítulo 3, aí na sequência, versículo 3, diz assim: E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Sabe o que Ezequiel fez? Que não era bobo? A resposta aí. Então, parte B, o comi e era na minha boca doce como mel. Quem era Ezequiel? Um grande profeta. Pessoas que estão ligadas com Jesus amam a sua palavra. E Ezequiel, nós já conhecemos a história dos profetas, né? Sabemos o que eles passaram. Mas ele disse, tua palavra chegou até mim, ela é doce, eu vou entregar. Que nós sejamos assim, irmãos. Eu preciso passar aquele slide, pastor, como é que eu faço? Isso foi uma ilustração, não sei, um ditado que Deus me deu. Eu queria que vocês tentassem entender. O conhecimento da vontade de Deus é doce como mel. Para aqueles que desejam praticá-la. Porque quem quer conhecer e não praticar, isso é doce? Não. Aí existe uma amargura. Quando ela começa? A resposta está ali. A consciência do amargo no ventre vem pela... Então a gente come a palavra, ai, como ela é gostosa. Eu amo. Quanto mais eu estudo, mais eu amo. Mas aí vem a hora de praticar, que é a parte difícil. Que é onde é exigido de nós o crucificar, o esmagar do eu. E aí, quando que ela se torna amarga? Nesse momento. Mas quem experimenta a palavra amarga? Só os que praticam. Só os que praticam. E eles praticam e dão glória a Deus, e as suas forças são renovadas, e eles seguem em diante. Vamos abrir isso lá em Apocalipse 10, nós estamos terminando. Apocalipse 10. Olha que coisa interessante. Nós vamos ler o versículo 9 e 10, que faz conexão com Ezequiel 2:8 que a gente leu. E fui ao anjo e dizendo-lhe, quem que foi? João, que está tendo a visão, certo? Dai-me o livrinho. Aqui nesse caso, o livrinho é Daniel, tá? Mas nós não vamos tratar como Daniel. Eu vou aplicar de uma outra forma que hoje para nós é mais conveniente. O livrinho entenda como toda a palavra de Deus, tá? E ele me disse, toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. O que o João fez assim como Ezequiel? Eu tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Isso é o que Jesus nos deixa bem claro. A minha palavra é doce, ela refrigera a alma, ela te cura, ela te salva. Ela te dá um lugar de morada eterna que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Porém, para alcançar as promessas, existe um caminho a ser percorrido, que é a prática da ingestão do mel, que é o processo de digerir. Por isso, sabe o que é o ventre? Quem sabe o que é o ventre? É o lugar mais profundo, é as entranhas. Aí o que Deus está falando conosco é o seguinte, quando você ingerir o favo de mel, e você for passar para o segundo processo, que é, você não passa para o segundo sem passar pelo primeiro, que é a ingestão, o segundo é a digestão, está lá no mais profundo do teu ventre. Isso vai arrancar sangue de você.
Por isso que se torna amargo, assim como foi para Cristo. Quando o Pai deu o propósito para ele, disse assim: filho, eu tenho um grande propósito para ti. Você vai ser o Salvador do mundo. Você está disponível para isso? Sim, Pai, eu estou. E em Apocalipse 13:8, Jesus dá a carta de autorização e confirmação. Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E quando Jesus veio para praticar o favo do mel que ele tinha ingerido, foi amargo ou foi gostoso? E a palavra de Deus fala que quem somos nós? É porventura o servo maior que o seu mestre? Ele passou? Nós vamos passar? Aí é uma escolha, né? Que cada um de nós temos que fazer. Eu escolho ingerir o favo de mel na forma de manteiga, que é o alimento sólido, ser uma pessoa experimentada nos sentidos e desfrutar dessa amargura para ser glorificada com Cristo. Amém? Para terminar, você pode abrir em João. Agora vem uma profecia para a igreja, João 4. Nós estamos falando o que mesmo? A dieta espiritual. A dieta espiritual perfeita. Quem nós tomamos como base? Jesus. Em Isaías 7:15, ele disse que a comida dele era mel, manteiga e... Por que manteiga primeiro? Comida sólida. E mel, que é a representatividade de toda a palavra de Deus. Então agora, nós vamos ler o que Jesus fala. Lá quem estava falando qual era a comida de Jesus? Isaías, ele estava profetizando. Jesus não tinha nem nascido ainda. Agora o próprio Jesus vai dizer qual era a comida dele, certo? João 4, nós vamos ler o versículo 31. A ceifa e os ceifeiros. O que é a ceifa, irmãos? A gente já sabe, né? É a colheita. Mas o que ela significa, a ceifa? Que a gente já viu isso. Acho que é em Mateus 6. Mateus 13:39 fala que a ceifa é o fim do mundo. Certo? Lembra? Vocês lembram disso? Bom, ceifa e os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Os 144 mil. Certo? Se nós estamos vivendo o fim dos tempos, e os ceifeiros são os 144 mil. Tá bom? E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, falando para Jesus, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não... Ai, meu Deus. Ele estava dizendo para os discípulos, ou para nós 144 mil, no final dos tempos, que nós não sabemos a comida que ele come. E ele desenvolveu um pouquinho dessa comida, sim ou não? E ele está afirmando que nós não conhecemos e não sabemos a comida que ele come. Nessa ocasião ele estava falando para os 12, aqueles que seriam enviados. Agora ele está falando para nós, 144 mil, que seremos enviados. 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura a alguém de comer? Tinha discernimento? O cara falando de coisas espirituais. O cara não. Jesus falando de coisas espirituais. Mas eles não eram experimentados. Ué, será que alguém trouxe comida para Jesus? Falando de uma comida material. Versículo 34, Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Para ter isso bem discernido, é fazer a vontade de Deus, eu preciso comer muito mel. Como é que eu vou saber o que Ele quer? Como que a palavra vai me servir de espelho? Se eu não sou experimentada, se eu não como comida sólida, você vai saber? Ou você vai ser uma onda do mar impelida por todos os tipos de vento?
Então Jesus nos aconselha, olha, se vocês realmente têm intenção de ser 144 mil, vocês precisam comer manteiga. Realizar a sua obra. Jesus está nos chamando a realizar uma obra. Tem uma agora bem diante de nossos olhos. Qual é ela? Como vocês estão? Eu estou dizendo como vocês estão espiritualmente. Eu queria muito passar esse vídeo para a igreja. E eu espero que Deus permita que eu passe. Porque foi algo que mexeu muito comigo. E esse vídeo fala que as nossas orações, quando é um cristão fervoroso, que está ligado a Cristo, quando ele ora, abre tubos de luz que rompe os céus de bronze. E tudo que envolve esse cristão é envolvida por essa nuvem de glória, de poder. E ele é chegado ao conhecimento da verdade. E o Senhor disse assim para mim, se não estiver envolvida com a minha obra, com a minha causa, não adianta nada fazer jejum, muito menos em acordar de madrugada e orar aqui, não há alcance. O alcance de Deus começa pelos seus instrumentos. Se os seus instrumentos estão contaminados ou preocupados na exaltação do seu próprio eu, ou tão envolvidos, os seus olhos carnais tão fixos nas suas próprias dificuldades e aflições e provações, jamais poderá ser um instrumento de alcance para outros que estão lá fora. E o Senhor nos chama a estarmos preparados para essa evangelização. Preparados no jejum, preparados na oração e preparados na devida ingestão do alimento perfeito que é a manteiga. Versículo 35 é o que me estremeceu. Jesus dizendo, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? A ceifa, a colheita, ela acontece no verão. Aí eu até coloquei assim no Google, quando começou o verão em 2019? 22 de dezembro. Quando começa o verão no Brasil? Dezembro. Conta para mim, do dia que nós estamos agora, julho, 4 meses. Quando dá? Não. Dezembro começa o verão. E aí entra Jeremias 8:20. É chegado o verão e vocês não estão salvos. Essa palavra está sendo dada. Verão é dezembro. Há tempo de preparo. O que vocês estão fazendo? Há 4 meses. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos, se preparem, 144 mil, e vede as terras, tem uma evangelização, já estão brancos os campos para a ceifa. E o que ceifa, nós, os ceifeiros, os 144 mil, recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Por isso nisso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro é que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, colher, onde vós não trabalhastes. Quem nós estamos querendo colher para Jesus? Nós trabalhamos com essas pessoas? É isso que Jesus está dizendo. Muitas delas estão em outras igrejas. Mas Jesus está falando assim, eu os amo tanto que eu vou dar, colher, em lugar que vocês não plantaram. Pode haver regozijo, obra, alegria maior do que essa? Não há. Não há alegria. Porque somos um povo egoísta. Somos um povo preocupado com o nosso umbigo o tempo todo. E Jesus nos oferece a sua obra, a sua comida, a sua manteiga. Mas estamos nós desejosos disso? Lá no íntimo,
verdadeiramente? 39. Aqui é a continuação da mulher samaritana. Lembra que tinha 5 maridos e nenhum era? Porque Jesus teve a disposição de ir lá e dar água viva e ela aceitar. Por causa do testemunho dela, Samaria toda foi alcançada. E a continuação, 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa do testemunho de uma mulher. Qual é o teu testemunho, irmão? Tem comido o quê? Pela palavra da mulher que testificou, deu testemunho, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, com Jesus, rogaram-lhe que ficasse com ele e ficou ali 2 dias. Eu peço, nós estamos rogando para que Jesus fique conosco? Eu entendo Jesus rogando para que nós fiquemos com ele. Tem que inverter. Nós temos que rogar. Nós temos que pedir. Nós temos que desejar. Nós temos que nos submeter. Nós temos que declarar o verdadeiro amor. E muitos mais creram em Jesus por causa da sua palavra, do mel. E diziam à mulher, aquela mulher que a princípio creu pelo que ele dizia, já disse assim, olha, já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. Experimentada no sentido. Eu ouvi e agora eu sei que este é verdadeiro, o Cristo, o Salvador do mundo. Você sabe, igreja? Está experimentado? Eu não vou lá não, para não ficar muito extenso. Mas existe uma escala que Pedro faz em 2 Pedro, lembra? Dona Eunice me ensinou, eu me lembro dela fazer a escadinha, até chegar ao ponto mais alto, que é o amor. Qual é o degrau que você está? O abaixo do amor é a fraternidade entre os irmãos. E acho que uns 2 sábados atrás, uma irmã pregou sobre a necessidade da igreja ser uníssona, mesmo propósito, unidos pela palavra. A dor de um ser a minha dor. O que um precisar, eu tenho a disposição. Senhor Jesus, conta comigo. Sabe uma coisa horrível que acontece? Eu vou desabafar. Eu me sinto muito incomodada de ir aos shoppings de Barretos, porque a gente se encontra lá e parece que nós somos estranhos. Que vergonha. Eu tenho vergonha disso. Quando era para nos encontrarmos e nos abraçarmos, dizer, senta, irmão. Que alegria te ver. Cumprimenta de longe. Não chega à mesa. Parece que não tem prazer. Irmãos, como pode? Como pode haver avivamento? Oramos ao pôr do sol de todos os dias. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva, Senhor, a tua obra. Mas o degrau, a escada de Pedro, que é o irmão, o amor fraternal, é um antes do amor absoluto. Irmãos, somos pobres. Nós somos muito miseráveis. Somos desgraçados, cegos e nus. É urgente o chamado que Cristo nos dá. Precisa haver uma firme decisão. E isso é pessoal e intransferível. E eu peço que você ore e se prepare. E faça uso da manteiga, assim como Cristo fez. Manteiga e mel. E se prepare, porque os dias são maus. Há uma guerra prolongada. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vai passar por aflições, mas eu os livro de todas. Crês nisso?
Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Esse louvor fala mais uma vez, Senhor, estou aqui. Com a firme decisão de me entregar mais um pouco. Me ajuda nisso. Me ajuda a me entregar, me ajuda a me posicionar. E a cumprir todos os propósitos que o Senhor tem para mim. Me perdoa por ser um menino. Me perdoa pela preguiça de não vir no discipulado. Me perdoa porque querer o melzinho, o leitinho. Porque aí não tem que exigir muito. Me perdoa porque não querer provar do amargo, que é a prática da palavra. Me perdoa, Senhor. Mas eis-me aqui. E faça de mim aquilo que o Senhor quiser. Porque eu confio completamente em Ti. Amém? Vamos ficar de pé e adorar o Senhor.